Saudações para todo mundo que chegou no canal. Esse aqui é um conteúdo especial que vai ao ar junto com a live, mas deve ter um corte aí e deve ser ele que você está assistindo. Então não esquece de deixar o seu joinha, a sua inscrição e o seja membro, porque isso faz a diferença aqui no canal do Felipe Cruzati e espero que sempre estar colaborando com você de alguma forma aí no que a gente traz aqui. Esse conteúdo é especial porque ele é tão escondido que chegar nele já é um desafio e falar dele mais ainda. Então a gente vai ver juntos, tá? Nesse primeiro momento aqui, eu vou dizer para vocês sobre o que a gente vai falar, mais ou menos o passo a passo que vai ser esse vídeo aqui. Primeiro, nós vamos conhecer como funciona por alto, porque o intuito aqui não é aprofundar nesse conteúdo, até porque eu não sou especialista em importação, mas como você viu aí no vídeo, a gente tem como chegar nas informações sobre importações de itens, né? Então a gente consegue informações aduaneiras até. Vocês vão ver que tem tabelas, tem números com valores dos itens que são importados para o Brasil. Só que não existe uma descrição para esses itens. Então a gente foi colando algumas peças, a gente foi montando o quebra-cabeça para chegar no que a gente quer. E o que a gente quer, em primeiro lugar, na primeira etapa da live, é chegar no preço que as motos da Royal Enfield dão entrada no porto. E isso dá para descobrir. Depois de montar esse quebra-cabeça, a gente também vai partir para um balancete da empresa. A Royal Brasil, ela não presta contas, mas o grupo, a Joint Adventure, que é o grupo, vamos dizer assim, é um grupo que é dono, né? É uma empresa que é dona de vários, é um guarda-chuva, né? Ela pode ter um guarda-chuva de outras empresas grudadas nela, né? De operações. Ela é a Aker e ela tem a sede lá na Índia. Lá o CEO da Royal Enfield está lá no corpo funcional e assim por diante. Essa empresa, essa Aker, vocês vão ver como é que escreve, se escreve Aker, nós vamos chegar lá. Eles são obrigados a divulgar os números dos resultados da operação dessa empresa, certo? Desse guarda-chuva. E ela tem capital aberto. Isso significa que ela tem que prestar contas, tem que ser auditada independentemente, alguém tem que chegar lá, fazer as contas, um agente externo, homologado, certificado, em todos os países que ela tem operação. Então, no segundo momento dessa explanação, a gente vai ver que como é que é o balancete da Royal Brasil, porque tem um documento com a contabilidade da operação da Royal Brasil. E é facinho de chegar nesse documento, mas primeiro nós vamos entender por que ele acontece, como ele acontece, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos entender como é que é para chegar nessa tabela gigantesca com itens de importação. Essa planilha tem os dados com código, vocês vão entender já, mas com o código de cada item importado nos portos do Brasil, de todas as formas, por avião e tudo passa pela alfândega e fica registrado nessa tabela. A quantidade de itens e o preço deles, inclusive o peso e assim por diante, né? O lugar que eles deram entrada no Brasil, o estado que eles deram entrada, de que país que eles vieram. Então, vocês imaginem qualquer item que é trazido, qualquer nota, vamos dizer assim, qualquer pedido que é feito, gera uma linha nessa tabela. Então, juro, 6 meses deu mais de 1 milhão de linhas. Então, eu consegui processar essa tabela e nós vamos primeiro descobrir como é que se chega nela. E depois eu vou mostrar para vocês ela já selecionada, a parte que nos interessa. Vou compartilhar com vocês aqui a primeira guia aqui. Vamos lá. Aqui. Então, melhora aí a resolução um pouquinho do vídeo, você que está assistindo no celular, se você conseguir. Eu vou tentar, eu já ampliei um pouquinho o site, então eu vou tentar fazer isso com todas as telas aqui, mas eu vou manter a minha imagem junto, tá bom? Para que fique registrado aqui na live e para evitar tantos recortes depois de mal intencionados, principalmente, né? Mas esse conteúdo que eu estou colocando aqui, eu já deixo
aberto para todo mundo que quiser usar a minha live, mas não precisa, porque esse caminho que eu estou mostrando aqui é público, como eu falei para vocês, tanto que eu estou no site do governo, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui na busca, eu entrei lá, gov.br, tá bom? Coloca no pai dos burros aí no Google e pau na lontra. Aqui a gente vai colocar exatamente isso daqui, ó. Produtividade e comércio exterior. Tá aqui porque eu já busquei, né? Então vamos lá. Se você está com alguma dúvida, perdeu alguma coisa, dá uma pausadinha e volta. 8.642 resultados. Aí você fala, pô, isso aí vai me deixar louco. O que eu tenho que fazer? Os resultados da busca vai descendo um pouquinho, tá? Vou descer devagar aqui para não estourar tanto na tela, tá bom? Aí a gente vai pegar isso daqui, ó. Comércio exterior, tá? Deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Comércio exterior, tá? A parte de notícia, o evento mais recente foi atualizado dia 14/6, tá bom? Então vamos lá. Clica aqui, comércio exterior. Essa daqui é a Secretaria de Comércio Exterior. Se você procurar no Google, talvez você chegue direto nela, tá? Estou fazendo esse caminho aqui para vocês verem que está tudo dentro do site do governo. A gente vai descer um pouquinho, tá? Eu não sei porque que fica essa marcação nas letras Z ali, eu não sei o que é, tá? Aí aqui a gente vai chegar aqui, ó, fica fácil porque tem os containers ali, né? Olha lá, balança comercial e estatísticas, tá bom? A gente vai clicar nela aqui, ó. Balança comercial e estatística, nós vamos descer, tá? Vamos descer. Aqui ficou azulzinho, né? Estatísticas de comércio exterior em dados abertos, tá bom? Aí vai abrir essa parte aqui que tem algumas descrições, citações, enfim, né? Últimos dados disponíveis de janeiro a junho, tá? Foi aí que o Felipe Cruzati achou os dados, tá? Vamos descendo mais um pouquinho. Aqui tem os dados de exportação desde 1997. Então, se você for clicando aqui, você vai baixando as tabelas de exportação. Logo abaixo, tem aqui a parte de importação, tá bom? Então, aqui ele fala como é que é o layout das tabelas, enfim, e nós vamos abrir a tabela de 2021, tá? Portanto, de janeiro a junho de 2021. Até aqui nós chegamos. A hora que a gente clica nesse 2021, ele vai abrir essa tabela que eu falei para vocês, que é uma tabela com milhões de linhas, mais de 1 milhão de linhas, e a gente vai selecionar ela de algumas formas. Mas, primeiro, nós temos que saber qual é o código das motos da Royal Enfield. As motos da Royal Enfield são de 250 a 500 cilindradas, vocês vão ver que tem um código só para esse tipo de moto, e motos de 500 a 800 cilindradas. Esse código se chama NCM, Navio Casa Maria, NCM. É um código que é utilizado no Mercosul para classificação de mercadorias, para que todo o bloco saiba o que está entrando em todo lugar, é padronizado. Então, a gente vai entrar agora no Siscomex. Siscomex também é um site do governo, onde a gente pode, pelo menos, descobrir esse código, tá? Antes de abrir a tabela, porque a gente, teoricamente, está lá com a tabela aberta e nós vamos filtrar só o código que a gente precisa, tá? E aí, só para vocês verem aqui, também sem aprofundar demais. Mas esse daqui é o Siscomex. Se a gente procurar aqui dentro do Siscomex, vamos aumentar um pouquinho, né? As seções, quer dizer, os códigos, tá? Dos NCM. Então, a gente tem que entrar aqui, ó, nós vamos pesquisar o código, né? Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça aqui, mas o código 87 é o código de motocicletas, tá? Vamos ver se ele abre aqui. Perfeitamente. Olha lá. Veículos. Aí nós vamos 8711, tá? Ver se ele aparece aqui, porque tem hora que ele tem vezes que essa tabela está desatualizada. 8711. Motocicletas. Tá aqui, tá? Vamos clicar aqui para a gente ver. Aqui que eu queria chegar. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui, tá bom?
ver se aparece aqui direitinho. Peço perdão aí, tá? Porque às vezes acontece da gente não estar com o zoom correto. Então, aqui, só para vocês verem como é que funciona, né? 8711 são motocicletas e aqui a classificação de cada uma delas, tá? Até 50 cilindradas, até 250, até 500, até 800, acima de 800. As motos elétricas aqui, ó, é o 871160, né? Nós queremos essa faixa aqui, ó. Opa, é para baixo, né? Vamos ver se eu consigo selecionar. Nós queremos essa faixa aqui. O item 871130 e o 871140, tá? Por quê? Porque as motos da Royal Enfield estão nessa faixa. Por exemplo, a Classic, que saiu já, mas a Classic, a Meteor, a Himalaia, elas estão de 250 a 500 cilindradas. E as Twins estão aqui. A minha mexerica está aqui, né? No 871140, tá? Então a gente vem aqui, deixa eu ver, tá mostrando corretamente, vale conferir sempre, né? Vamos lá para outra coisa, né? Vamos para a tabela agora. Lembra da tabela que a gente abriu, né? Que não abrimos aqui, mas lá naquele link, ela vai abrir e você vai filtrar por esses códigos aqui. Coloca o filtro lá na tabela. Coloca na primeira coluna tem esses itens e você vai colocar o 871130 e o 871140 para ela filtrar por esses itens. Esse é o primeiro filtro, tá? Agora eu vou abrir a tabela que eu montei aqui. A tabela que eu montei já está com todos os filtros aplicados. Eu vou explicar cada um deles, tá? Eu fiz essa primeira explanação para vocês aqui com aquele código mais comprido ali, porque ele é o mais chato de achar, né? Então a gente vem aqui, ó, o resto você coloca no Google lá, meio que você já encontra, que vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se eu abro corretamente. Perfeitamente. Então, a tabela que nós abrimos, lá naquele link 2021, ela tem esse nome aqui, ó, importação, né, IMP, underline 2021, underline versão 2, V2, deve ser isso, versão 2. E aí na primeira coluna, eu falei que a primeira coluna era o código, né? Perdão, é o ano, né? Ali está o ano. Depois vem o mês, né? Tá um pouquinho apertado ali, mas esse aqui é o mês. O código NCM está aqui, tá? Esse é o código que eu filtrei. O próximo código que eu filtrei foi código de país. Se você colocar no Google, eu nem vou colocar a tela aqui, porque essa dá para fazer no celular. Coloca código de importação Índia. Aí vai aparecer no Google 361 é Índia, beleza? É mais um filtro que você tem que pôr, tá? Então a gente colocou lá naquela... Aqui já está filtrado, mas a gente colocou o filtro de código de NCM. Aí eu classifiquei por mês, né, para ficar em crescente. Código de país, Índia. E aqui está a questão, cara. Esse daqui é uma das principais peças do quebra-cabeça. Unidade da Federação, Santa Catarina, tá? Por que eu filtrei por Santa Catarina? Eu estou querendo ver todas as motos de 250 a 800 cilindradas que deram entrada no porto de Santa Catarina, de Itajaí. Por quê? Se você consultar aqui, é isso? É aqui. Aqui entra esse site aqui se chama cnpj.info, tá? Você coloca ali em cima, ó, olha lá, Royal Enfield Brasil, tá? Vamos buscar. Tem a matriz da Royal Enfield na Nova Conceição, em São Paulo. Tem uma filial deles em Barueri, tá? E aqui embaixo, ó, em Itajaí, Santa Catarina, não coincidentemente, porque lá tem um porto, tem uma filial da Royal Enfield, tá bom? Então aqui a gente vê, justamente ele coloca aqui que é filial, né? Porque o CNPJ matriz, né? Ele é aqui, ó, 1000 ao contrário 09, e os outros são filiais, tá? Quem não conhece a formação de CNPJ, tem o mesmo radical, o CNPJ, né? 18.369.408, informação pública também.
e aí eles podem abrir as filiais, né, dependendo da necessidade também. Essa informação é importante para nós, porque ela aparece lá na tabela, e eu vou voltar para a tabela. Não é coincidência, tá? Porque, aqui, ó, a tabela, voltei para a tabela. Não é coincidência que eu coloquei Santa Catarina, porque a informação está ali. Então, essas motos que estão na tabela, nós já vamos calcular, essas motos que estão na tabela deram entrada em Santa Catarina. E elas são motos de 250 a 500 cilindradas. Tem entrada em outros portos? Não sei, eu não pesquisei, tá? Mas essas motos aqui são as motos da Royal. É só fazer o exercício de lógica, tá? Depois, na tabela mesmo, nós vamos ver que aqui na frente, ó, tem a quantidade, tá? Então, por exemplo, lembra do código que era o 871140? E depois termina com 00, né? Acaba sendo 87114000, né? Em janeiro, deram entrada 420 motos nesse código, que é o código entre 500 e 800 cilindradas. Esse daqui é o peso, não sei por que tem aqui, mas deve ser um controle aduaneiro também, né? Por causa de container e tudo, né? Mas o que está aqui na frente para a gente, que é importante, é o valor do lote, tá? Só para esclarecer para vocês, depois vocês procuram no Google, mas eu vou falar por alto, tá? Esse FOB, ele se chama Freight On-Board, tá? Acho que é isso. Ele é uma modalidade de frete que determina o seguinte: até que o item seja descarregado e entregue, ele é de responsabilidade de quem mandou e não de quem vai receber, tá? A responsabilidade pelo item, aliás, a responsabilidade por todo o processo é de quem está mandando o item, tá? Então, se ele extraviar, se der algum problema, quem arca com os custos é o remetente. Por isso que, além do FOB, que é o preço da mercadoria, ele banca, isso aqui é o preço do lote, ele banca o frete em si, tá? Para transportar isso, e o valor do seguro, que justamente se ele perder a carga, ele paga um seguro internacional. Essas cifras estão em dólar, tá bom? Então, esse primeiro lote aqui, que é um dos maiores aqui, 420 motos, tá? Elas estão com um valor de 569.424 dólares, mais 21.077 dólares de frete e o seguro de 529. Se a gente fizer a conta com elas, então eu quero só fazer um adendo, né, um parêntese. Esses números aqui, eles batem muito com as vendas, tá? Com os emplacamentos desde então, tá? É muito próximo. Então, a gente tem aqui, ó, provavelmente, ó, as motos Meteor chegando aqui, ó, em março. Pode ser que seja lotes lá da Classic, né, aquela versão especial, inclusive. E aqui também, ó, que é o código 87113000. 467 motos entre 250 e 500 cilindradas. Então, entrou bastante moto, tá? Eles estão trazendo, ó, isso aqui em abril, né? Eu acabei de mostrar, em maio também. Então, esse número tem subido, tá? Aqui ficou fora de ordem, né? Mas está aqui, ó. Esse número tem subido. Então, provavelmente, eles estão alimentando o estoque com essas motos. Mas nesse meio tem Classic, lá no começo do ano, acho que tinha ainda. Classic, a versão especial dela, a Himalaia e a Meteor principalmente. E nessa linha aqui, que de junho, ó, aí ele tá aqui as Twins também, ó, 224 motos, tá? Então a gente vê uma leve crescente no gráfico também interessante analisar. Se a gente faz essa conta aqui em cima, eu vou fazer a conta só com esse primeiro item aqui. Por quê? Essa é a moto mais cara da Royal e ela tem, lógico, nós vamos fazer um preço aqui médio, né? Porque nesse lote ela tem motos de todas as versões, de todos os modelos. Então, tem moto Continental, Interceptor, das 3 versões. Então, são 6 modelos diferentes, cada um com preço um pouco diferente. Nos interessa aqui a média, tá bom?
Então, nós vamos fazer lá, ó, não vou mostrar a conta feita na tela, porque eu não vou conseguir uma calculadora viável ali para mostrar para vocês. Se a gente somar o FOB, o frete e o seguro, tá? A gente vai ver o preço de custo dessas motos no porto, tá? A gente vai somar e dividir pela quantidade, obviamente, né? Dá 591.030 dólares. Divide por 420 unidades, né, do lote, dá 1.407 dólares. Então, veja bem, é aqui que eu queria chegar no primeiro momento. Tá? Nós vamos fazer uma pausa aqui para vocês analisarem o item, né, fazer uma discussão, vamos dizer assim. O preço, inclusive, eu quero agradecer o Chico Sepúlveda, que esse vídeo está sendo gravado em live e ele está retransmitindo no canal dele. Então, Chico Sepúlveda, meu padrinho aqui no YouTube, muito obrigado. Tá? Então, nós chegamos aqui, seguindo, né, para não ficar mais comprido ainda, nós chegamos aqui ao valor de 1.407 dólares. Galera, a primeira reflexão é: essa moto não custa 1.400 dólares para ser fabricada. Tem que ser mais que isso, concorda comigo? Porque é o seguinte, aqui eu estou somando frete e seguro, são valores diminutos, mas mesmo assim, essa moto, o primeiro recado essa moto é subsidiada. Essa moto, ela chega no Brasil mais barata, porque senão a operação nos preços que eles praticam a moto aqui nas concessionárias seria inviável. Para tornar viável, ela é subsidiada pela mãe, pela Royal India. Tá? Esse é o primeiro fato. Se vocês quiserem fazer a brincadeira de somar todas elas aqui e tudo, podem pausar e verificarem essa tabela aqui que eu já dei mastigadinha, mas você pode fazer isso lá baixando através do link que eu mostrei agora há pouco. Se vocês tiverem a pachorra de fazer tudo isso, vocês vão ver que mesmo as motos de baixa cilindrada, elas são muito pouco, o valor delas é muito baixo. Por quê? Se a gente consultar a carga tributária que vai depois nas motos, né, existe aí aplicativos para vocês verem, e vocês conseguem, num aplicativo que eu não vou conseguir colocar na tela aqui de imediato, que chama, no seu celular você pode ver, chama Importador, esse aplicativo. Aí você pode procurar o NCM lá dentro do aplicativo Importador, que serve para um monte de coisa, mas tem consulta de NCM lá. E aí você vai ver que existe uma alíquota de importação de 20%, existe uma alíquota de IPI de 35%, o PIS de 2,1% e o COFINS de 9,65%, mais o ICMS, que aí varia por estado, tá? Então, lembrando, esse daqui é o preço para a moto desembarcar no container lá no porto. Também tem um frete para levar até as concessionárias ou, primeiramente, ao centro de distribuição deles, que deve ser lá em Itajaí, por suposto. Se você começar a juntar essas informações que eu dei, não bate o preço, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender que, mesmo com a moto desembarcando barata no posto, a operação da Royal não se paga. Ela fica deficitária, tá? Então, não precisa esmiuçar os dados aqui, que nós vamos chegar nele já já. Então, essa é uma informação muito importante. Isso é bom ou ruim? Nós vamos ver já já com a outra segunda parte. Aí vocês vão fazer o julgamento de vocês. Isso, na verdade, mostra, nesse primeiro momento, que a Royal Brasil não banca sozinha essas motos, certo? Vamos para a próxima parte. Lembra que a Royal, eu falei agora há pouco, ela é controlada pela Índia e ela tem como é que a gente sabe os dados, então, se tudo isso até agora foi meio que colando peças? Não está escrito naquela tabela que aquelas motos são da Royal, certo? Vamos fazer pelo menos esse reconhecimento. Mas a gente colou peças desse quebra-cabeça.
E tudo nos leva a crer, pela lógica, que aquelas motos que dão entrada por Santa Catarina são da Royal, porque até os números de venda meio que batem. E os momentos também, né? A Meteor chegando aí nos últimos meses. Vamos ver agora o site da Royal Brasil, tá? No site da Royal Brasil, não tem informação nenhuma do financeiro da empresa. Então, vamos lá. Acho que eu estou no site brasileiro, né? Isso, abriu a versão em português. Era justamente o que eu queria. Aqui está o site, tá? Da Royal. Então, aqui, lógico, divulgação da Meteor, tal. O site está bacana. As meninas, pilotos e as condições da Royal lá, tá? Isso aqui é só para vocês verem que eu estou no site royalenfield.com na versão brasileira, né? PTBR. Lá embaixo, eu estou descendo, veja bem, estou descendo. Lá embaixo, nós vamos chegar aqui, ó. Opa, vamos chegar aqui. Sobre a Aker Motos, tá? Que se escreve Acer. Tá meio pequenininho aí, mas dá para vocês verem lá. Ó. Sobre nós, sobre a Acer Motors. Vamos clicar na Acer. Esse aqui é o site da Acer. Mas acho que se pronuncia Aker, tá? Se eu estiver falando errado, perdão. Então aqui, o que acontece? A Aker, ela é dona de outras coisas, vamos dizer assim. Ela também é distribuidora da Volvo na Índia. Então a operação é gigantesca, tá? Vocês estão vendo ali, eles têm caminhões com a marca deles, inclusive, lá na Índia. Só para vocês verem que a operação deles é bem ampla e eles são os controladores da operação da Royal no mundo inteiro, tá? Então nós vamos chegar nessas informações. Como? Ali na parte de cima do site, tem lá, Investors, tá? Esse inglês é fácil. É a parte de investidores. Por quê? Eu falei para vocês no começo. A Royal é uma empresa, perdão, a Aker é uma empresa que tem lá nela o guarda-chuva, no guarda-chuva dela, a Royal, mas ela é uma empresa de capital aberto. Ela tem investimento externo. Ela tem que prestar contas. Ela distribui dividendos. Ela está na Bolsa de Valores. Então, as informações têm que ser auditadas. E é aqui no portal de investidor que você vê. No caso, a gente vai selecionar aqui, ó, Financial and Reports, tá? Nós vamos escolher aqui, ó, subsidiárias, tá? O financeiro das subsidiárias. Vamos clicar aqui. Aqui apareceu, ó, eu coloquei aqui, acho que o que vai mais nos interessar são os dados do último ano fiscal. E aqui, só para esclarecer para vocês, usualmente, internacionalmente, aqui no Brasil, o ano fiscal é de janeiro a dezembro, para a maioria, né? Mas para empresas, usualmente, se faz o ano fiscal, ele se encerra, né? Dia 31 de março, tá? Os balancetes e tudo mais é tido como ano fiscal 31 de março. Então, sempre ali em abril, vocês podem notar que várias empresas internacionais, multinacionais, elas dão resultado anual em abril, né? Porque é uma convenção, vamos dizer assim. E aqui nós temos todas as subsidiárias. Então, a primeira que aparece ali é a Royal Brasil. As outras tem lá Royal Enfield UK, que daí a gente tem United Kingdom, né, que é o Reino Unido, o CA, que acho que é o Canadá, o NA, que é a Norte América, América do Norte, o TH é Tailândia, o CV, eu não me lembro, South Africa tem ali também, e a parte da Volvo, tá? VECV, acho que deve ter envolvido a Volvo aí na jogada. E a gente está interessado na primeira parte, justamente Brasil. Vamos lá, nós estamos partindo para o final, mas é a parte mais importante. Isso daqui é um documento auditado, não é a Royal que faz. Ela dá os dados na mão de um especialista, no caso aqui parece que é uma especialista, é uma pessoa certificada para fazer isso. Então, ela é... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá certo? Tá certo. Vou mostrar para vocês. Então, essa daqui é a capa do negócio. Mas vamos lá. Vou fazer uma pausinha aqui só para explicar. A pessoa que faz isso daqui, ela
ela participa de uma empresa, ela é contratada através de uma empresa de auditoria, tá? Então, isso daqui ela tem que assinar, colocar o nome dela nisso. É assim que funciona para chegar a informação nos investidores. Depois eles pegam todos esses documentos, compilam num único documento para dar o resultado da empresa e pagar dividendos, pagar os acionistas, e tudo tem que ser feito nos mínimos detalhes, tá? Só para fazer esse disclaimer aqui para vocês, esse parênteses, esse esclarecimento. Isso daqui, cada empresa faz de um formato, vamos dizer assim, mas toda empresa que tem capital aberto contrata um auditor independente, como está escrito ali, tá? Vou aumentar aqui para vocês. Olha lá, auditor independente. E vamos seguir a tabela aqui, o documento, né? Aí a gente vai chegar nas tabelas lá. Aqui tem um sumário ali, né? Aliás, um índice, né? No caso aqui, a gente está vendo que do que se trata é o financeiro da Royal Enfield Brasil, tá? Enfim, não vou ler linha por linha aqui, a gente vai chegar só no que nos interessa. Né? Aqui tem o objetivo do relatório, enfim. Aqui, a auditora, tá? Que eu não sei quem é, tá? Não sei se é brasileira, enfim, tem registro para isso, mas vamos lá. Essa aqui é a empresa que fez a auditoria, tá? BDO. E vamos lá. Opa, vou diminuir um pouquinho, perdão. Tem que diminuir para caber aqui a tabela, acho que deu. Então, as tabelas que a gente vai ver agora, eu vou dar uma passada a partir para o que interessa. Aí, se você tiver também tempo e tiver disposição para isso, pode se divertir aí com o documento lá no site. Os valores que estão nessas tabelas já estão em reais, tá bom? Nessas primeiras, pelo menos, que a gente vai ver, tá? No caso, ó, são os dados do final do ano, né, fiscal lá, 31 de março, tá? De 2021 e 2020. Então, ele pega lá de um dia 31 para o outro dia 31, como a gente está vendo nas tabelas aqui, tá? Então, aqui tem gastos, aqui, ó, ativos, tá? Os passivos, e assim vai, tá? Gastos não correntes, eu não vou esmiuçar isso daqui, como eu falei para vocês. O que está, só um esclarecimento, o que está entre parênteses é negativo, tá? É uma linguagem utilizada nesses balancetes. Então, quando você vê parênteses para determinar um valor, é negativo. É como se tivesse um menos na frente, tá? Ele está sendo subtraído, tá? Aqui a gente vai descendo mais um pouco. Aqui, ó. Total geral de gastos administrativos, né? Ó, 12 milhões de reais, por exemplo, tá? Perdas no período, 19 milhões de reais. Vamos seguir, tem mais. E aqui é um total geral de gastos com a administração do negócio no ano, né? Então, no ano fiscal de 2020, quando se encerrou dia 31 de março, tinha acumulado, né, durante aquele ano apenas, 23 milhões, quase 24, e aqui quase 20 milhões em perdas. Tá? E aqui embaixo, nós chegamos aonde nos interessa mais. Tá? Balanço em reais. Tá? Isso daqui é um resumo, vamos colocar assim, um resumo da história. O final de toda aquela tabelada, de tudo que foi gasto, tudo que foi comprado, vendido, gasto com pessoal, gasto com marketing, gasto com frete, o que vocês colocarem ali e as receitas também, é claro, né? Aqui, ó, balanço no final de março de 2021, tá? Déficit acumulado, tá? Então tem aqui um capital aqui, né? Acrescentado aqui subscrito, o déficit acumulado de 63 milhões e o resultado final, que é o que está marcado aqui, ó. Acho que para vocês aparece em cinza, está em azul também. Está em azul também. 59 milhões de reais, tá? Déficit acumulado desde que a operação começou no Brasil, tá? Em 2017. Salvo engano, 2017. Eu acho que essa informação aparece na sequência.
A operação está deficitária em 59 milhões de reais, desde 2017. Tá? Então, para deixar claro, vamos lá. Aqui tem fluxo de caixa, tá bom? O que entrou, o que saiu de cada item, e também vocês podem se divertir quando tiverem oportunidade. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, a Royal Brasil, ela está no cheque especial. Ela está precisando de aportes de dinheiro para manter a operação viva, né? Então, eu estou descendo o documento aqui que eu não me lembro a página, né? Então, vamos lá. Equivalência de caixa, vamos lá. No caso, é onde eu queria chegar. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui, ó, no item 13 desse relatório, loan, tá? Seria empréstimo, seria dívida. Então, quem que financiou a operação no Brasil até agora? Qual banco financiou? O Citibank dos Estados Unidos, tá? Ele financiou o montante até agora de quase 10 milhões de dólares, tá? Em valores acumulados atualmente, 58 milhões de reais. Então, tem uma operação de crédito no Citibank da América do Norte, em nome da Royal, com certeza, né, com a participação, o aval ou a fiança do CEO aqui da Royal Brasil, ou coisa que tal. Não sei quais são as garantias, porque essa é uma informação do contrato. O contrato não está aqui para a gente ver, nem estaria. Então, a gente tem aqui o montante, ó, em 31/3/2020, essa dívida era de 43 milhões de reais. Ela cresceu 15 milhões de reais. Muito por causa do câmbio, mas não só. Como é que a gente sabe isso? Seguindo o documento, tem uma tabela com os desembolsos do Citibank para a Royal Brasil. A Royal Brasil recebeu repasses desde o final do ano fiscal, né, o começo do ano fiscal, né, em 2020, até o final do começo do ano fiscal, dia 31 de março desse ano, ela recebeu aportes, tá? Esses daqui são os valores dos aportes em dólar. Aqui, o valor recebido no Brasil, tá? E a variação de câmbio do valor. E esse aqui é o valor final, vamos dizer assim, do desembolso, né? Aqui, ó, né? Se você somar isso daqui, ó, não dá 3 milhões e 800, tá? Mas você tem que aplicar a taxa de juros, né? E a dívida vai crescendo porque ela tem essa taxa de juros aqui, que a gente está vendo, que não é barato. A gente chega aqui embaixo, a informação que estava ali em cima, 58 milhões, né? Então, tem aqui o repasse, né, que foi feito desde lá de trás. Esse daqui, acho que eu falei erroneamente para vocês que era durante o ano passado. Esse daqui são os valores desde o começo do contrato, tá? Aqui embaixo é a posição dia 31 de março, né? Então, esses aqui são todos os desembolsos, né? Então, isso daqui, fazendo uma pausa, voltando aqui na tela aqui anterior, o que isso daqui quer nos dizer? A Royal, ela realmente está apostando no comércio da moto aqui no Brasil. E ela está bancando isso daí. A Aker está bancando isso daí. Porque esse contrato lá tem como garantia a Aker, como fiel depositário, vamos dizer assim, como aval da Aker. Porque ninguém faz uma dívida desse montante sem ter dinheiro entrando de outro lado. Então, por exemplo, se eu chego para você e digo que eu vou ser avalista de uma operação desse tamanho, o banco, o Citibank, vai me perguntar, mas o que você tem? Eu tenho uma empresa que tem lucro há tantos anos, que é o caso da Aker, eu vou bancar isso daí porque eu tenho planos futuros. Tudo bem, então eu vou emprestar nessa taxa de juros. Te interessa? Sim, vamos embora. Foi isso que a Royal fez, tá? Trocando em miúdos aqui para deixar a questão bem didática. Então,
Isso daqui quer dizer que a Royal Brasil é um fracasso, que ela não dá lucro, que ela está fadada a ir embora do Brasil? Esses números aqui dizem para a gente que ela vai tá só fazendo dívida, que ela tem problema de caixa. Não, eles sabem disso. Eles estão desde o começo da operação deles aqui no Brasil, eles sabiam que enquanto eles não tivessem uma fábrica na Zona Franca de Manaus, eles amargariam prejuízo. É uma opção da Royal. Por que eles estão amargando esse prejuízo durante tanto tempo? Por que não instalaram uma fábrica ainda em Manaus? A gente não sabe. Mas eu sei que eles querem instalar. Por que eu digo isso para vocês? Porque nesse documento está escrito que eles querem. Então era aí também que a gente queria chegar. Para a gente são números expressivos, mas para a Aker, ela presta conta para os investidores falam, tá bom, isso daí não está dando grande diferença, entendeu? No que eles recebem. Lógico que eles estão atentos a isso, mas isso não está fazendo diferença no resultado, objetivamente, da empresa, porque são planos futuros. Essa informação que eu estou falando para vocês, eu me confundi. Ela está no relatório do ano anterior. Tá? Então, vamos lá. Me sopraram no meu ouvido aqui. Obrigado quem soprou no meu ouvido. Deixa eu localizar aqui, eu mostro para vocês. Aqui, o relatório, aí eu puxei o relatório de 2020. Tá? Eles já deram esse reporte em 2020, por isso que a gente ouviu o CEO falando isso. Porque eles estão falando para os investidores, olha só, o seu investimento na nossa empresa está dando prejuízo, nossa empresa está dando prejuízo em alguns mercados, mas nós estamos de olho. Isso tem um objetivo. É isso que está escrito aqui, tá? Deixa eu ampliar direitinho. Aqui, ó, tem até uma justificativa no começo da Covid-19. Por quê? Esse relatório é do dia 31 de março de 2020. A pandemia não tinha se desenrolado tanto, mas eles fazem aqui uma ressalva a respeito do Brasil e das mortes, tá? Lembrando que esse relatório aqui, ele saiu um pouquinho depois do dia 31, né? 31 de março de 2020, porque esse relatório, lógico, ele é posterior ao fechamento, né? A gente pode até ver a data que ele foi publicado. Esse que é do ano passado, né? Então aqui, ó, ele está falando para os investidores, olha só, a Royal Enfield vai continuar no mercado, tá? Procurando fazer um incremento de mercado, de participação no ramo, né, de motocicletas de média cilindrada. Nesse caso aqui, em inglês, fica tamanho médio, né, mid-size. Aqui que tá, ó. Assim como entrar no negócio de CKD. CKD, vocês viram já até na live do Chico outro dia, o pessoal falando de moto elétrica. CKD é o sistema de montagem de motos. Vem as peças do exterior, monta em Manaus. Tá? Então aqui, ó, ele está falando, ó, nós estamos buscando entrar na Zona Franca de Manaus para pegar o incentivo de tax incentives. Nós precisamos do incentivo de taxa para nos livrar das taxas alfandegárias para a nossa operação dar lucro. Se eles não entrarem na Zona Franca de Manaus, eles vão amargar lucro ano depois de ano. Essa operação não se paga. Então, esse risco, desde o começo, deve ter sido calculado, mas está durando mais tempo do que eles esperavam. 4 anos. Faz 4 anos que a Royal está aqui no Brasil, ela não consegue fazer essa fábrica em Manaus. Por quê? A gente não sabe. É falta de interesse da matriz? É falta de negociação? O lobby não está funcionando? Os parceiros que eles precisam não estão assinando embaixo? O projeto que eles apresentaram não foi aceito? Porque tem que apresentar projeto, como a gente viu num vídeo aqui no canal, que eu falei da JTZ, que tem um projeto que tem que ser apresentado
para entrar na Zona Franca de Manaus, o investimento é alto, lógico. É esse investimento que está impossibilitando. Então, precisa de mais investidor, alguém tem que injetar dinheiro. A Royal sozinha não quer bancar isso. Ela quer um parceiro no território nacional, a gente não sabe. A gente não tem certeza disso, tá? E aqui ele fala, ó, num futuro próximo, num futuro muito próximo. Então, in the very near future. A gente... Isso aqui é a mesma coisa de dizer amanhã ou daqui 5 anos. Futuro próximo é subjetivo, mas eles estão com essa ideia. Esse aqui é o documento, igualzinho que a gente viu ali de 2021, o de 2020, que eles deram essa satisfação para os investidores, tá? E eles fazem aqui uma ressalva sobre as vendas, né? Então, sobre a variação das vendas, enfim. Mas o que nos interessa é isso aqui. O que nos interessa é que eles vão participar do mercado aqui no Brasil, até conseguirem entrar na Zona Franca de Manaus. Só que eles vão amargar prejuízo. Esse contrato com o Citibank não é barato, tá? Ele não está sendo, não está saindo barato para a Royal Brasil, porque a participação do contrato com certeza envolve a Royal Brasil. Até ela conseguir se estabilizar e entrar na Zona Franca de Manaus, conseguir um investidor para isso, eles vão ficar com o rabo preso com a Royal India. Então, essa relação vai ter sempre uma cobrança, uma pressão. Alguém tem que negociar, alguém tem que fazer esse meio de campo, coisa que parece que não está andando na velocidade que eles querem. Essa é a sensação que eu tenho. Aí é a opinião do Felipe Cruzati. É aqui que eu queria chegar. Até agora, mostrei dados para vocês. Vocês podem também interpretar do jeito que vocês querem. Quando eu digo que a Royal fez uma escolha deliberada, até agora, de permanecer no Brasil, é para reforçar que se ela está há 4 anos amargando prejuízo, é porque ela não vai dar o pé do Brasil de uma hora para outra, como às vezes aparece gente falando. Só que a dívida crescente também é algo importante para se pontuar, porque deixar a marca ir embora do Brasil, alguém tem que pagar essa dívida, tá? E a Royal India, a Royal Mãe, não vai arcar com isso sozinha. Isso eu tenho certeza. Então, junta essas duas coisas que eu falei para vocês, a Royal quer ficar no Brasil porque ela inclusive disse isso nesse documento. Então, a gente não sabe quando essa implantação na Zona Franca de Manaus vai acontecer, isso é bola de cristal, mas a coisa tem que acontecer, porque essa dívida, ela tá escalando, né? Porque essa necessidade de desembolso de crédito do Citibank para a Royal Brasil, ela está sendo constante. Todo ano ela está crescendo, e numa ordem cada vez maior, porque tem os juros, e o volume de motos subsidiadas está aumentando. A gente está vendo, quanto mais motos, olha a equação como é cruel com a Royal, tá? Com a Royal India, com a Aker. Quanto mais motos vender aqui no Brasil, maior vai ser o déficit, porque cada moto vendida está gerando saídas lá do contrato, partidas do contrato para o Brasil, porque tem que subsidiar essas motos. Essas motos são subsidiadas para ter o preço que a gente adora. Porque a gente compra uma moto de 600 cilindradas por menos de 30 mil reais. 650 cilindradas por menos de 30 mil reais. Você compra uma moto de 350 cilindradas por menos de 20 reais. Pelo menos na nota fiscal, né? Sem o frete. Então, o que acontece é que essa primeira análise, a gente vai desenrolar isso daqui com o tempo. A gente vai conversar muito a respeito, né? Então, eu sei que eu estendeu um pouco mais do que eu prometi para vocês. Muito mais, porque acho que esse corte da live aqui vai virar um longa-metragem. Então, inclusive quem está assistindo na live agora, tanto lá no Chico quanto no meu canal, eu peço desculpas pela demora, eu vou voltar para o chat, inclusive, para dar uma atenção para vocês. Mas isso daqui, acho que para eu fazer esse conteúdo mais completo, não dava para resumir mais que isso.
Nós não vamos parar nesse vídeo, nessa live. Eu acho que a gente vai ter que desenrolar um pouco mais. Mas tudo isso, mais uma vez, são informações que vocês conseguem chegar sozinhos, tá? E como é matemática, até onde a gente chegou na tabela e tudo mais, ela não exige, ela não é passível, vamos dizer assim, de interpretação, né? Ela é um dado e consolidado, né? Então nós temos uma realidade hoje que é a Royal está apostando no Brasil. Esse é o primeiro dado que a gente consegue extrair, a primeira peça que a gente consegue extrair de toda essa equação que a gente montou. As motos são subsidiadas? Sim. Mas qual é o problema? O pessoal da Aker não está preocupado com isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, vou voltar para a tabela, para a gente terminar com ela na tela. Deixa o seu like, compartilha com a galera. Esse corte aqui vai sair provavelmente no dia seguinte da live, ou 2 dias depois no máximo. E amanhã eu vou estar no canal do Chico Sepúlveda fazendo uma live. Se você está assistindo esse vídeo aqui no futuro, dá uma voltada lá, a gente vai falar disso com certeza. E aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês. A Royal não vai sair do Brasil tão cedo, porque ela tem dívida para pagar, e os caras têm que entrar em Manaus, senão estão enrolados. Tá? Então, assim, trocando em miúdos é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até agora. A live não vai acabar agora, mas o vídeo sim, esse longa-metragem que vai ficar no canal. Então, um beijo no coração de vocês. A gente vai falar muito mais disso nos próximos dias, eu tenho certeza. Então, eu conto com a presença de vocês aqui no canal, principalmente deixando seu joinha e, se possível, seja membro do canal, porque esses conteúdos que eu compartilho, fontes externas, o YouTube costuma limitar o alcance e a monetização do vídeo, como aconteceu em outros. Então, para manter o canal, para a gente conseguir também melhorar a qualidade e poder ir atrás de mais informações, se manter motivado aqui no canal, quem está na live pode mandar sempre um superchat, e você que está assistindo aí pode ser um membro Tangerina ou Bergamota aqui no canal do Felipe Cruzati. E quem está assistindo lá no canal do Chico Sepúlveda, tanto a live quanto o vídeo, tanto faz, se inscreve aqui no canal do Felipe Cruzati, sai lá, se inscreve, que você vai ser muito bem-vindo. A gente vai trazer mais conteúdos como esse, não polêmico, informativo, tá bom? Um beijo mais uma vez, muito obrigado se você chegou até esse ponto no vídeo, que você sabe que isso faz toda a diferença. O tempo a milhagem de vocês aqui no canal ajuda muito no engajamento. Até o próximo vídeo ou próxima live, eu te encontro lá.